Bom, meus queridos, estamos aqui com o professor Pardal, que vai falar para a gente sobre o seguinte, a profissão, de cagalhões protetores de mulheres e crianças. Olha que trabalho tão nobre, hein, professor? Cagalhões que são protetores de mulheres e crianças. Sim, meu querido, são protetores de mulheres e crianças, Eu já expliquei no outro vídeo, que as pessoas têm um conceito errado a respeito desses indivíduos, tá? Ok? As pessoas pensam que estão encontrando pessoas respeitáveis e na verdade estão lidando com verdadeiros cagalhões, que é justamente o que causa a contradição no pensamento das pessoas. As pessoas pensam que estariam lidando com pessoas de alto respeito, de alta dignidade, e no final estão lidando com cagalhões, com cagalhões que fazem a segurança de mulheres e de crianças na cidade. Isso é completamente normal, esse raciocínio. Bom, professor, vamos à primeira pergunta. É feita uma eleição para que esses indivíduos possam fazer a cu-vitrolagem, encostação de cu no olho dos outros, encostação de boca no cu dos outros, para incriminar homens, com a questão da peidofilia e com a Lei Maria das Putas? É preciso uma eleição, um processo seletivo para eleger esses indivíduos que vão fazer isso? Sim, meu querido, sim. Formalmente, The International Cagalhation redigiu um documento, que o processo de seleção se chama abundagem, Inclusive esse indivíduo que coloca música alta aqui em São Gonçalo, Paraíso, Rua da Caminhada, foi premiado com o prêmio Bundoide, o prêmio Bundoide de fiscalização de rolas, da questão da peidofilia, da Lei Maria das Putas também. É mesmo, professor? Como é que é este troféu? O formato do troféu, você estava curioso para saber, Eu vou falar para você como é que é. O troféu é o seguinte, é semelhante ao troféu Cu-Vitrolation, que a gente já falou no outro. É um troféu assim, como não tem o troféu do Oscar, parece aquele homem em pé assim, Agora você pega aquele boneco, vira ele com a cabeça para baixo, coloca o fusquete para cima assim, e a bunda do bonequinho assim, um pouco inchada, assim, como se fosse duas bolas de futebol assim, duas bolazinhas assim, e um buraco de cu ali, ok? E o boneco com a cabeça virada para baixo, que é justamente a posição que o indivíduo fica quando coloca a música alta aqui, Não é por acaso, você sabe que o troféu é uma representação da questão da cu-vitrolagem mesmo, que são os pontos de cus encostados no olho dos outros, boca de cus, e proteção de mulheres e crianças. Este é o troféu que esse indivíduo ganhou, foi premiado lá, assim, foi este piroloide, professor, como o senhor disse que ganhou. Isso, foi esse culhãozoide aí mesmo que ganhou o troféu, Então, vamos falar sobre o processo seletivo, O processo seletivo é semelhante à seleção do Ídolos, Você sabe que na seleção do Ídolos tem o auditório ali que a pessoa vai fazer a apresentação, E tem uma fila enorme, a fila dá voltas na rua, aquela fila enorme para fazer a seleção do Ídolos, É mesmo, professor? Então esses indivíduos passaram pela penosa situação de percorrerem toda aquela fila até entrarem na seleção. Mas tem uma fila, ali tem uma fila, mas é uma fila só de mulheres que tem ali. Só mulheres? Como assim, professor? Deixa eu explicar, porque não é que o indivíduo vai entrar na fila. O projeto é o seguinte, presta atenção. Tudo começou com a tal da situação em que o indivíduo chega para uma mulher e diz assim, vou tentar explicar aqui para você, tente entender. O cara, quando quer ficar com uma mulher, ele chega para ela e fala assim, mais ou menos assim, a senhora conservador? A senhora conservador? Aí a garota responde sim, ou então a garota responde não. Pronto, essa é a primeira ilustração que eu vou colocar. Tudo começou numa situação como essa. O cara chega para a menina e fala assim, a senhora é conservador? Aí a garota diz não. E o que acontece quando a garota diz não? Você vai para a segunda. A senhora é conservador? Aí a garota não, aí ele vai para a terceira e aí por diante. No projeto de seleção do indivíduo que coloca a música alto na rua,
que encosta o cu no seu olho, a boca no seu cu, é uma fila de mulheres que fica lá do lado de fora do auditório. E o indivíduo tem que chegar para cada uma dessas garotas, para ele vencer a seleção, tá? Para ele ser escalado para ficar lá no cu, fazer a cu vitrolagem, ficar com a bunda para cima, bola de futebol na bunda, cu para cima, saindo música dentro, tudo isso daí, presta atenção. Ele tem que chegar para a primeira e falar assim: a senhora é conservador? Aí a garota tem que dizer não. Aí, a senhora é conservador? Não. Não. Se a garota disser sim, se uma das garotas disserem sim, ele vai ser completamente desclassificado. Vai perder a pontuação, tá? E aí vai ser contado aquele que conseguir chegar até lá dentro do auditório tendo tomado um não. Presta atenção. Que é esse indivíduo que está colocando música alta aqui agora. São Gonçalo, Paraíso, Rua da Carne. Quando você ouvir o som, ó, presta atenção, quando você ouvir o som na rua, já sabe que ele passou por tudo isso aqui, tá? Pra tá lá, ele passou por tudo isso aqui. Professor, é para ser louvado mesmo, os vizinhos ouvindo, né? Se lembrarem esse memorial, esse indivíduo, né? Um trabalho árduo para ele conseguir, né? Exatamente, presta atenção. Então, ele chegou lá e ele falou assim, ó: a senhora é conservador? Aí, não. A senhora é conservador? Não. Ele chegou até lá no auditório e não rolou um sim. Não rolou um interesse. Ganhou, foi um dos selecionados para estar no ponto da cuvitrolagem, tá? Porque ele foi descartado, todas as mulheres não quiseram, consegue entender? Ok? Professor, esse cagalhão que encostou o cu no seu, ele está querendo dizer que foi assim com o senhor. Comigo? Daqui a pouco ele vai dizer que foi assim com o Jorge Rodrigues, que nunca foi. Né? Se ele está dizendo que é comigo, daqui a pouco vai dizer que é com o Jorge Rodrigues. Não é não, meu querido. Você se enganou, até o contrário, né? É como se nessa fila aí as garotas todas dissessem sim e ele entrasse com todas elas dentro do auditório. Ok? Vamos continuar. Preste atenção. E significa que isso daí, esse é o processo de seleção para o indivíduo estar lá com fuscóide, tá? Colocando música alta, tá? Significa que nenhuma mulher se interessa por ele, pronto. O segundo teste que vai ser feito, tá, vai ser a questão da inchação de culhões, tá? Um rapaz vai fazer, presta semelhante a esse processo. Lá dentro do auditório vai ser feito o teste. O rapaz apenas vai chegar numa menina e falar assim: ó, aqui está uma menina, ok? Aqui está um rapaz. O rapaz chegue para a menina e diga para ela: a senhora é conservador? Vai fazer. Faça isso. A senhora é conservador? Isso. Ao fazer isso daí, vai ser testado. Tem um aparelho culhal, tá? Aparelhos culhais, né? Tem aparelhos culhais, né? Lá no tem aparelhos culhais lá no auditório, que é como se fosse assim, dois aparelhos, assim, como se fosse dois pegadores, assim, coloque um em cada culhão do indivíduo, medindo os batimentos invejais, batimentos invejais, os batimentos invejais do culhão do indivíduo. Aqui, quando o culhão do indivíduo ficar com muita inveja da aproximação do rapaz em cima da moça, opa, esse daí, é esse aí mesmo. Esse daí conseguiu alcançar o volume, tá? Devido, seria o segundo teste. Esse daí é um cagalhão mesmo. Esse manda bem na proteção de mulheres e crianças, tá? O outro teste que vai ser feito é sensacional, presta atenção. Uma outra parte, o outro processo de seleção é o seguinte: esse indivíduo vai chegar, tá? Ele vai, não, cheguei, tudo bem? Várias mulheres, vão pegar aquelas mulheres todinhas, eles pegam todas aquelas mulheres da fila do ídolos, colocam ali para elas ficarem numa arquibancada. Esse indivíduo vai chegar, faça uma apresentação de você. Esse cagalhão que coloca a música alta aqui. Aqui eu, entendeu? Eu sou assim, entendeu? Eu faço com as mulheres assim, presta atenção, é gravado as reações das mulheres, presta atenção, uma câmera, enquanto ele está ali se expressando, uma câmera está filmando cada uma daquelas mulheres. Vou explicar aí. Então ele vai chegar, entendeu? Eu sou assim, entendeu? Eu quando vejo as meninas, entendeu? Eu tô aqui pro processo da seleção aqui da manjação de piroca, entendeu? Questão da pedofilia, eu fico chateado, irmão, quando vejo. Esse negócio da pedofilia. E também, irmão, não fala mal de mulher perto de mim não, cara. Eu tô sempre manjando piroca, irmão. Abre aspas. Tô sempre manjando piroca, irmão. Fecha aspas. Ele falou coisas semelhantes a isso daí. E
Sempre arranjando punheta, irmão. Tô sempre arranjando punheta. E também a questão que um homem não se apega, entendeu? A mulher precisa ser acariciada e todas essas letras freudianas. Ele joga, pronto, ok, muito bom. Aí o que vai acontecer? Vai pegar todas as informações de gravações do que as mulheres comentaram, olha, né? As mulheres vão comentar, olha que eu gostei, os comentários que elas desenvolveram durante a apresentação dele. Pega todas essas informações e aí ele coloca como se fosse um aparelho assim, auditivo, assim, coloca no ouvido assim, coloca aqueles fones na piroca de cima, tá? Ele coloca ali, agora pronto, liga assim na cabine, pronto, você vai ficar aqui cerca de 1 hora, tá? Ouvindo tudo que as mulheres pensam a respeito de você. Tudo que as mulheres pensam a respeito de você, vai ouvir por 1 hora e a gente vai ver a sua reação diante disso daí. E significa o que acontece, o que está correndo dentro daqueles alto-falantes ali que estão no indivíduo. Os maiores impropérios, né, dos mais sinceros impropérios, tá? Sinceros e devidos impropérios à manifestação daquele indivíduo ali. Ele vai ouvir tudo aquilo ali. E ele vai ficar igual aquela foto daquele postzinho do rapaz assim, ó, fazendo força para não peidar. Não tem? Ele vai ter que suportar. Sem reagir nada. Um homem não reage. Um homem tem que aceitar. Irmão. Presta atenção, ele vai ter que ouvir tudo que as mulheres pensam a respeito dele. E não vai poder mexer nem um pentelho, tá? Presta atenção. Foi esse o processo de seleção. Para esse indivíduo, tá ali no ponto da Covitrolite, passou por tudo isso daí. E ele ouviu realmente a verdade mesmo sobre ele, vindo da boca das mulheres. Ok? O que as mulheres pensaram dele naquele momento ali, elas falaram mesmo e jogaram. E o cara não reagiu. Esse daí foi vencedor para sentar na cadeira da covitrolagem, tá? Ok? Para fazer proteção de mulheres, tá? E crianças, né? E a outra situação, tá? Que é a questão da pedofilia. O último teste seria o seguinte. Esse indivíduo aí, colocaram várias menininhas, presta atenção. O indivíduo esteve num auditório, ali sentado, colocaram várias menininhas, tá? De 11, 10 anos, até mesmo garotinhas de 8, 9 anos, das mais bonitinhas mesmo, aquelas que você chega a contorcer as pernas assim, ó. A menininha daquela, você olha assim, você chega a contorcer as pernas assim. Você, para uma pessoa normal, para um homem normal, é insuportável. É insuportável. São sensações físicas assim, insuportáveis. Mas esses indivíduos têm uma pressão. Os culhotes dos indivíduos ficam duros, assim, como se fosse 2 cocos mesmo, assim, presta atenção. Passou por esse para fazer a proteção da manjação de piroca, da questão da pedofilia, presta atenção. E aí, é como se fosse o teste final. Todas as meninas teriam que concordar unanimemente. Minha filha, você tem quantos anos? Eu tenho 12 anos. Você daria umazinha com esse indivíduo? Aí ela teria que dizer não. Essa menina teria que dizer numa plateia de mais de não sei quantas mil garotas. Presta atenção, imagine, presta atenção. Esse cara merece, entendeu? Porque numa plateia de mais de 1000 garotinhas, das mais bonitinhas mesmo, ok? Todas elas disseram não, ok? Presta atenção, pra você entender, presta atenção, pra ele estar ali na covitrolagem. E aí, uma das coisas que eu ia falar aqui teve uma das meninas, tá, que fez uma declaração até mais forte mesmo a respeito, que foi assim, emocionou a plateia inclusive, tá? Presta atenção, uma das garotas levantou-se com uma declaração ali, que foi como se fosse, tinha ali a eleição dos ídolos, não tem, quando os jurados choram assim, puxa vida, as pessoas se emocionam, porque foi como se fosse unânime, foi um depoimento que colocou esse indivíduo nos píncaros mesmo da eleição ali no momento ali. A garota falou assim, olha, ainda que esse indivíduo me pagasse R$1 milhão, eu não deixaria essa porra encostar a língua nem no meu cu. Uma garotinha de
de 12 anos falou isso dali no... Uma garotinha mesmo, de 12 anos, se levantou e falou isso. Nem no meu cu esse indivíduo encosta uma língua. Aí o pessoal se emocionou. Esse aí, puta. O pessoal se emocionou ali, tá? E por último, como você sabe, né, no momento da entrega do troféu, né, porque foi eleito, né, não somente esse vagabundo não, mas em todos os lugares onde se coloca a música alta, encosta o cu no olho dos, encosta a boca no cu dos outros, se faz isso, tá? Esse é o processo, tá? Ok? Posts de denúncias.blogspot.com, tá? Você vai ver. Então, a gente está se estendendo aqui. E por último, a entrega do troféu, né? A entrega do troféu para a promoção. Como sempre, o jurado entrega o troféu e diz assim: não encosta em mim não, filha da... Né? Porque vai que encosta ali uma piroca gigante daquela em você. Não encosta em mim não, filha da... Então é isso daí, tá, meu querido? Esse é o processo, tá, de eleição, tá? Para colocar música alta e encostar o cu no olho e a boca no cu dos outros, ok? É isso aí, meus queridos. Poxa, o professor Pardal sempre fazendo menção honrosa, né, a respeito desses indivíduos que fazem um grande trabalho, né? São protetores de mulheres e crianças, né? Sim. E considerando também as qualidades desses indivíduos também, né? São mentirosos, ladrões, trapaceiros, plagiadores, caluniadores de plágios, sanguinários, mandantes de assassinato, pagam para foder a mulher dos outros, ofendem a moral dos homens, difamadores, injuriadores, perseguidores, né? Trapaceiros, emuladores, mentirosos, avarentos, invejosos, né? Que realmente assim são pessoas sensacionais, né? Que fazem realmente esse trabalho aí, dando proteção, né, para mulheres e crianças. É mesmo, né, professor? Só que eu queria falar uma coisa para o senhor. Quando o senhor repete um dos impropérios, uma das referências a respeito deles, eu acho bastante interessante quando o senhor pronuncia todas as referências assim a respeito. De vez em quando o senhor repete um ou outro. Eu acho bastante interessante. É isso aí, meu querido. A gente está aqui para isso, para repetir mesmo.